Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui de novo. Vamos conversar sobre os 49ers, mas agora vamos falar um pouquinho sobre as lesões. Nós estamos tendo muitos jogadores com lesões em São Francisco e as novidades não. Cara, o pessoal está falando aqui, só que eu não confio muito não. Eu vou explicar por quê, tá? Principalmente os dois veteranos, George Kittle e Nick Bosa. Nick Bosa porque, por exemplo, nós temos duas lesões, deixa eu falar logo. Isaac Randall, ele teve uma distúrbio no músculo peitoral, uma distensão no peitoral, nada de excepcional. E o Mac Jones teve uma dor no ombro. São lesões que, ao que me parece, como não teve cirurgia, não teve nenhum afastamento, são lesões mesmo do cara que está voltando a treinar. Esses caras têm uma falha que eles param muito durante o seu antes na intertemporada, não treinam nada, e aí quando ele recupera tem algumas lesões. Mas as duas lesões mais graves que a gente tem é Nick Bosa, que foi o joelho, e o George Kittle, que rompeu o tendão de Aquiles. Eu já falei sobre essas lesões antes, e uma coisa chama atenção, eu vou repetir aqui, tá? Nick Bosa teve uma reoperação no mesmo joelho. Cara, antigamente o joelho não voltava, era muito ruim, ficava muito ruim e nunca voltava a ser a mesma coisa. Vamos torcer para que ele volte a ter, que volte a funcionar bem, né? E que volte a ser um atleta de alto nível, que é o que a gente deseja. Mas é meio complicado. Tá dizendo que ele vai estar pronto para o training camp e para a temporada regular. Vamos esperar para ver. É uma segunda lesão de joelho e eu iria devagar. O Shanahan tem isso. O cara tá liberado, treina 100%. eu O risco de nova lesão nesses atletas são muito grande. Por quê? Porque o cara faz a lesão, ele fica um tempo sem fazer um reforço da musculatura porque não treina e depois ele volta direto com a articulação sem reforçar a musculatura de volta. É complicado. Então eu iria devagar para não perder o cara, já que você tem uma agenda um pouco mais tranquila e o final dela é que é um pouco mais complicado, então dá uma segurada para depois você pegar no final da temporada e na pós-temporada, que é o que a gente espera, tá? Não espero, já falei isso aqui, que São Francisco vai ganhar o Super Bowl. O pessoal está colocando, não acho que vai ganhar, e, inclusive com a troca do Myles Garrett, que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, acredito que com essa saída do volta do Myles Garrett, aí fica mais difícil, porque o Rams já foi um time melhor. E vamos falar da lesão do George Kittle, que está todo mundo menosprezando. E é isso que eu vejo. Ninguém fala da lesão dele, nem o analista, nem o Larry Krueger, nem o Grant Cohn, nem os outros puxa-saco. Ninguém fala da lesão do George Kittle. E a lesão do George Kittle foi uma lesão de rompimento de Aquiles, tá? Eu vou colocar aqui quando o Clay Thompson machucou o Aquiles, estourou o Aquiles, como a gente fala, né, rompeu, ele fez uma cirurgia, ele demorou 2 anos para voltar efetivamente, tá? E claro, você pode contestar que ele não voltou 100%, papapá, nunca chegou a 100%, e é verdade. Quando ele voltou, quer dizer, ele pode ter alcançado depois o 100% dele, tá? Mas realmente, quando ele voltou jogando 60%, 70% da sua capacidade, foi o suficiente para ser campeão naquele ano com os Warriors. Mas ele demorou 2 anos, cara. 2 anos para voltar mesmo, assim, full time para poder jogar em full time. E depois a recuperação dele lá. O George Kittle já é um jogador com mais de 30 anos, tá? E vai fazer seus 34, 35 anos agora. Então é um jogador que a gente precisa ficar de olho, né? 34, 35 no final do contrato, perdão. Então é um jogador que a gente precisa ficar de olho. É um jogador muito importante, tá? A gente não tem visto grandes movimentações de tight ends no time de São Francisco. Então a gente não vê o tight end e tal. Falaram que ia ter um grande tight end na off-season, não teve ninguém. Ninguém veio, tá? E não tem feito escolhas, não foi draftado, né? Um draft free, a gente pegou os jogadores que estavam lá, alguns bons jogadores, tá? E vamos ver como é que vai se colocar. Mas a lesão de George Kittle, de Aquiles, eu acho que o pessoal está menosprezando, tá? Não é uma lesão fácil, todo o equilíbrio da perna tá ali, então assim, todo o equilíbrio do membro inferior, cara, é uma lesão que não tá aqui. Os analistas hoje estão listando que ele vai jogar na abertura no jogo da Austrália contra os Rams. Cara, não sei. E não sei, mesmo que ele jogue, a gente não está esperando 100% dele, tá bom? Eu estou colocando aqui algumas coisas que a gente sabe com relação às lesões. Então, cara, não vejo isso e eu acho que tem que dar uma segurada, principalmente a panturrilha. É uma gama grande de musculatura que fica ali na parte posterior da perna. Todas elas convergem ali para o osso do calcâneo. Então, eu acho que é meio tomar cuidado para não ser precipitado, senão você perde o jogador, tora de novo e aí praticamente acaba a carreira dele, tá bom?
Mas vamos ver, né? Vamos ficar de olho e qualquer novidade eu trago para vocês aqui. Um abraço a todos e até a próxima.